Os animais são incríveis. Desde cachorros de estimação até águas-vivas. Todo animal tem algo para contribuir conosco. E não falo só do seu valor nutricional. Os animais mencionados neste vídeo também são bons de guarda e proteção. Antes que eles criem a versão animal da Liga da Justiça, vamos dar uma olhada em alguns dos casos mais incríveis de animais selvagens salvando vidas humanas. Número 10. Na Cova do Leão. Em 2005, uma menina de 12 anos da Etiópia foi sequestrada. Depois de uma semana, os sequestradores perceberam que a polícia estava se aproximando deles. Então decidiram mudar a garota de local. No entanto, na selva da Etiópia, eles ficaram cara a cara com um bando de leões. Então, os sequestradores dispararam na direção oposta enquanto os leões os perseguiam. Os leões não abatidos ficaram de guarda ao redor da jovem até a chegada da polícia. Assim que a polícia apareceu, os leões se afastaram e saíram de cena. Os biólogos ainda não sabem explicar ao certo seu comportamento. Alguns acreditam que os leões pouparam a menina porque o seu choro imitou o miado de um filhote, enquanto outros achavam que, provavelmente, estavam se preparando para o banquete antes da polícia chegar. Seja qual for o caso, os leões conseguiram tornar a savana um pouco mais segura. Número 9. Castores quentinhos. Rio Guindon foi acampar com sua família. Os pais de Rio entraram em um barco em um lago, enquanto ele assistia da costa. Em poucos instantes, o barco afundou com seus pais a bordo, e eles se afogaram. Totalmente em choque, ele foi buscar ajuda quando o sol estava começando a se pôr. A temperatura despencou quando escureceu. Assim, Rio não viu outra opção senão passar a noite fora e dormir. Ele adormeceu rapidamente, mas quando acordou de manhã, sentiu algo quente e peludo contra sua pele. Ao redor estava um grupo de castores. Sem o calor desses animaizinhos, é bem provável que Rio tivesse morrido de frio naquela noite. Número 8. Golfinhos e tubarões. A inteligência dos golfinhos é algo bem conhecido, mas você sabia que eles também podem ter bom coração? Rob Howes e sua família descobriram isso na prática. Enquanto nadavam no mar, um grupo de golfinhos cercou a família. O Sr. Howes percebeu que os golfinhos estavam conduzindo sua família para mais perto. Os golfinhos então começaram a apresentar um comportamento estranho, muito agitados. Foi quando o Sr. Howes percebeu um grande tubarão branco nas proximidades. O tubarão estava perseguindo a família Howes, até que os golfinhos entraram em ação e foram para cima da fera. Mantiveram o animal sob controle e salvaram uma família de humanos. Um incidente semelhante relacionado a golfinhos aconteceu com o pescador Grant Dixon, quando seu navio afundou. O Sr. Dixon se cortou e começou a sangrar muito por causa do desastre. Ele encontrou um bote virado perto do naufrágio. Como ele não conseguiu virar, o Sr. Dixon teve que ficar se segurando nele para não se afogar. O que foi um problema, pois um grupo de tubarões podia sentir o cheiro do sangue de Sr. Dixon na água. E realmente os tubarões se aproximaram e quase o devoraram. Quando um desses monstros estava chegando perto, um grupo de golfinhos interveio e espantou os animais. 2 dias após o naufrágio, Dixon foi resgatado por um navio de cruzeiro que passava. Talvez o Aquaman estivesse observando e mandou os golfinhos protegerem Dixon? Prefiro pensar que os golfinhos são mesmo animais fantásticos. Número 7. Leão marinho salva o dia. Kevin Hines era um adolescente no ano de 2000, que estava lutando contra sua saúde mental. Tanto é que ele decidiu acabar com a vida, pulando da Golden Gate, em São Francisco. Ao cair na água gelada, Kevin lamentou ter feito isso. No entanto, ele quebrou o tornozelo e esmagou as vértebras assim que atingiu a água, de modo que mal conseguia se mover. Mas ele viu uma sombra abaixo da água. Os pensamentos irônicos de ser atacado por um tubarão depois que ele escolheu viver vieram à sua mente. As pessoas na ponte olharam para onde o Sr. Hines pousou. Em vez de um tubarão, eles viram um leão marinho. As pessoas acima viram o leão marinho empurrando ele para mantê-lo acima da superfície por tempo suficiente para que fosse resgatado pela guarda costeira. Sem essa ajuda, Kevin não teria se tornado um advogado para ajudar outras pessoas que sofrem com sua saúde mental. O leão marinho foi um super-herói naquele dia. Número 6. Quase sem saída. Johanne Barnaby e seu cachorro estavam colhendo cogumelos com uma amiga nos territórios do noroeste do Canadá. Quando se viraram, avistaram um lobo olhando para eles e mostrando os dentes. Separada de sua amiga, a senhora Barnaby e seu cachorro fizeram uma longa jornada pela floresta para fugir do lobo. Mas o lobo continuou perseguindo os dois por 12 horas. Exausta e desesperada, a senhora Barnaby encontrou um urso e seu filhote. Ela traçou um plano audacioso para salvar a si mesma e ao cachorro. A senhora Barnaby caminhou em direção ao filhote, esperando que a mãe urso fosse atrás do lobo e não dela. Foi uma jogada bem arriscada, mas funcionou. O urso viu o lobo faminto como uma ameaça ao filhote e o atacou. A senhora Barnaby continuou andando rápido ao ouvir os sons dos dois animais atrás dela. Embora não deve ter sido sua intenção, o urso salvou várias vidas naquele dia.
Número 5. Baleias também amam. Yang Yun participava de uma competição de mergulho livre dentro de um tanque de água, quando o pior aconteceu. Ela começou a ter câimbras na perna por causa da água muito fria, e não podia usar as pernas para chegar à superfície. Yang Yun não estava usando um tanque de oxigênio, então o medo de se afogar invadiu sua mente. Quando ela começou a afundar ainda mais nas águas abaixo, outro obstáculo apareceu. Uma baleia beluga, que estava dentro do tanque com os mergulhadores, que prendeu suas mandíbulas ao redor do pé de pato de Yang Yun. No entanto, quando ela começou a entrar em pânico, viu que não era o que parecia. A baleia nadou até a superfície com ela em sua boca. Felizmente, as belugas se alimentam de pequenos peixes e lulas, por isso têm dentes bem pequenos, o que significa que ela não se feriu. Sem a ajuda dessa baleia, Yang Yun provavelmente teria se afogado, outro animal aquático altruísta. Número 4. Quase morto na água. Quando o ator Dick Van Dyke era mais jovem, ele adormeceu flutuando em sua prancha de surf no mar. Ao acordar de seu sono, ele lutou para voltar à terra firme. Ele havia ido para muito longe da costa. Começou a remar ansiosamente em direção à terra que podia avistar. Mas algumas nadadeiras começaram a cercar sua prancha. Em vez de ser atacado por tubarões, as barbatanas pertenciam a um grupo de botos que ajudaram a empurrar Van Dyke para mais perto da costa. Os botos botaram para quebrar. Outro resgate aquático aconteceu com Yvonne Vladislavich. Ela estava em um barco que afundou em 1972. Escolheu a corajosa opção de nadar até encontrar a costa. Um dos principais problemas que enfrentou foi que estava em águas cheias de tubarões e com um corte profundo no pé. O sangue com certeza iria atrair tubarões até ela. Bom, isso se Yvonne não contasse com uma comitiva de golfinhos fazendo sua segurança. Os golfinhos seguiram ela e a protegeram, além de ajudar ela a flutuar quando se cansava de nadar. Eles a ajudaram por 25 quilômetros até que chegou a uma boia no oceano, na qual escalou para aguardar o resgate. Número 3. O Cervo Caçador. Depois de delirar em uma festa, uma mulher não identificada de Oxford, Ohio, decidiu ir para casa. Quando ela saiu da festa, um homem a agarrou por trás, deu um soco nela e começou a enforcar com sua própria bolsa. Assim que tudo começou a sair totalmente do controle, eis que surge em meio das árvores o pior pesadelo desse bandido, um cervo. O cervo correu direto para o homem enquanto ele fazia mal à mulher. O homem entrou em pânico e fugiu sem levar nenhum de seus pertences. O sargento John Varley, que investigou o caso, acredita que o cervo estava dormindo no mato quando a gritaria o acordou, e ele foi combater o crime. Diz a lenda que esse cervo segue por aí, trazendo justiça para áreas rurais de Ohio, onde quer que ele vá. Número 2. Gorilas incríveis. Em 1986, Levon Merritt, de 5 anos, estava visitando um zoológico com sua família, quando caiu de uma altura de 6 metros para dentro da jaula de um gorila. Levon quebrou o braço e fraturou o crânio na queda, o que deixou o garoto inconsciente. Quando o pânico se instalou, Jambo, o gorila, se aproximou do garoto inconsciente. Jambo confortou o menino acariciando suas costas e ficou de guarda sobre ele. Quando Levon acordou, ele começou a chorar de dor, muito confuso. Os sons de choro fizeram com que todos os gorilas recuassem. Então, Jambo assumiu o comando e acompanhou os gorilas calmamente para dentro. Isso permitiu que a equipe médica entrasse no recinto com segurança para tratar Levon. Bom, é claro que precisamos criticar a atitude omissa dos pais e banir eles de visitarem mais zoológicos com seu filho, assim como os pais deste outro menino, num caso que aconteceu 10 anos depois. O Binti Hua é um gorila das planícies ocidentais. Ela estava aproveitando o dia quando o menino de 3 anos caiu em sua jaula. O garoto quebrou a mão, sofreu cortes e ficou inconsciente com a queda. Binti Hua se aproximou da criança lentamente enquanto os pais gritavam por ajuda, mas Binti pegou o menino e embalou para protegê-lo de outros gorilas. Em seguida, caminhou para o outro lado do recinto com a criança, enquanto seu próprio bebê se agarrava às suas costas. Ela chegou até a entrada dos tratadores do zoológico e gentilmente colocou a criança inconsciente lá para que recebesse ajuda. Infelizmente, nem sempre tudo acaba bem para nossos amigos gorilas quando pais perdem de vista seus filhos, e eles de alguma forma acabam em uma jaula. Veja o caso de Harambe. Quando uma criança caiu em seu recinto, Harambe protegeu a criança. Sim, ele puxou a criança da água do fosso, mas também a levantou e examinou suas roupas. O gorila de mais de 180 quilos não atacou a criança, mas foi morto a tiros por medo de que pudesse atacar. O que dizer em relação a essa injustiça? Antes da última história, aqui estão algumas menções honrosas que também poderiam estar na lista. Quando o navio de Candelaria Villanueva pegou fogo e afundou em 1974, ela provavelmente pensou que tinha poucas opções para sobreviver. Ela flutuou na água por 12 horas apenas com um colete salva-vidas.
Com sua esperança diminuindo, uma tartaruga marinha gigante apareceu para ver o que estava acontecendo. Então, ela se agarrou no casco da tartaruga, que então começou a nadar. Como a senhora Villanueva acreditava que a tartaruga estava indo em direção à terra, ela se segurou no casco por 2 dias. A tartaruga se recusou a mergulhar e comer o tempo todo em que estava com ela em cima, coisas que teria feito se não tivesse em uma missão especial de salvamento. Após esses 2 dias, um navio da marinha resgatou o Candelária. A tartaruga nadou ao redor do navio um pouco para verificar se estava tudo certo com a mulher, e então desapareceu nas profundezas do oceano. Em seguida, um cão muito herói. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o 102º Regimento de Infantaria conheceu o Sargento de 4 patas, o Sargento Stubby, como mais tarde ficou conhecido. Era um vira-latas que chamou a atenção do regimento. Eles o colocaram sob sua proteção, mas, sem saberem, Stubby salvaria suas vidas inúmeras vezes durante o conflito. Ele poderia farejar gás mostarda e conseguia ouvir o apito dos projéteis de artilharia para alertar todo o regimento. Stubby foi premiado com o posto não oficial de sargento em seu retorno aos Estados Unidos. Muitos presidentes americanos também tiveram a honra de conhecer Stubby. A história desse cachorro foi tão inspiradora que, em 2018, um filme de animação foi lançado sobre sua vida. Esse era realmente um bom garoto. Número 1. Um urso diferente. Robert Biggs estava curtindo uma caminhada no norte da Califórnia, quando avistou uma mãe ursa com seu filhote. Ele levou alguns momentos para entender o que via, e então se virou e saiu correndo, só que a natureza ainda não o deixaria em paz. Um leão pulou nas costas de Robert, com ele caindo de joelhos. Ele então bateu na cabeça do leão com uma picareta enquanto lutava por sua vida, até que seu herói interveio. O urso que o Sr. Biggs tinha visto antes agarrou o leão e o puxou para longe de Sr. Biggs. Os 2 gigantes começaram a lutar, até que o leão escapou das garras do urso e saiu correndo. Robert ficou com alguns cortes por causa do leão, mas se a mamãe urso não estivesse por perto, teria sido muito pior. Bem, isso só prova que a natureza está repleta de perigos, mas também tem seus super-heróis. Você tem alguma história de animais selvagens que salvaram sua vida? Caso sim, conta pra gente nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!